Compare a si mesmo com quem você foi ontem, não com quem outra pessoa é hoje. Comparações, meus amigos, bom dia. Comparações, o que mais? O que mais temos? Esse capítulo aqui, ele chegou numa parte que fala sobre o quanto a gente se cobra também, né? Eu já comentei em algum outro vídeo, talvez, mas enfim, o pessoal tá chegando novo aqui, não viu o quanto que eu me cobrei quando eu fui trabalhar por conta própria, né? Deixei de ser funcionário, vamos dizer assim. E aí eu descobri que eu sou o pior chefe do mundo. Hoje estou um pouquinho melhor, mas eu já fui o pior chefe do mundo. Por que o pior chefe? Porque eu me cobrava muito mais que o meu chefe me cobravam, assim, quando eu trabalhava na TI, né? Era uma cobrança absurda, assim, que nada tava bom, sempre tava devendo. E aí é um pouco complicado, começa a pesar, assim, em certo momento a tua cabeça, ela não aguenta mais, sabe? É tanta cobrança, porque é um chefe que ele não dorme, né? É um chefe que é o tempo inteiro ele tá te mandando e-mail. O e-mail é na hora, não é nem e-mail, é no WhatsApp, é na hora. E aí começa a complicar muito as coisas, assim. Então tem que saber equilibrar isso. Como? Tem uma frase que ele diz aqui no livro, nesse capítulo. Inclusive, eu recomendo vocês que estão começando a ler aí, a sempre grifar aí, né? Sinalizar uma frase que vocês gostaram, que faz sentido, porque daí quando vocês querem relembrar essa frase, fica mais fácil. Só abrir o livro já está marcado ali. Vivemos dentro de uma estrutura que define o presente como eternamente deficiente e o futuro eternamente melhor. O que isso quer dizer, né? O que eu entendi. Que a gente está sempre procurando, a gente está sempre colocando o amanhã como melhor que hoje, né? A gente sempre está procurando isso. Erramos hoje, mas amanhã vai ser melhor. Amanhã vai ser melhor, ano que vem vai ser melhor. É meio que já tá, estrutural isso, a gente sempre cai nessa. E faz um pouco de sentido, porque se a gente ficar pensando que o ontem foi melhor, que é meio que impossível, né? Mas se a gente ficar preso no passado, que o passado foi melhor, a gente não evolui. A gente sempre pensa que o futuro vai ser melhor porque a gente vai trabalhar para o futuro ser melhor. Mas o presente, a gente nunca valoriza o presente, né? O que a gente está vivendo agora parece que ficou de lado, assim, a gente nunca tá atento no que a gente está fazendo e sempre pensando no que a gente vai ganhar com o que a gente está fazendo. Então é sempre a cabeça lá no futuro. Isso é ruim no meu ver, porque se a gente, por exemplo, se tu tá no teu emprego tentando uma promoção, que eu vou trabalhar esse ano inteiro porque final do ano eu vou ser promovido. Só que tu não aproveita esse momento, tu só tá focado lá no pote de ouro, no final do arco-íris, meio que tu deixa de lado várias coisas, tu não tá curtindo esse processo, né? Tu tá só focado lá no final, e quando chega lá, essa satisfação, esse conforto que tu ganha, assim, ele é muito rápido, né? É tipo tu quer muito comprar um carro e tu compra aquele carro que tu sonhava, aquela moto, sei lá, um desejo, uma casa, e quando tu consegue, tu não tem o mesmo sentimento, sabe? Tu conseguiu, tu já pensa no próximo carro, na próxima moto, tu não curte o processo. Se tu não curte o processo, esse sentimento bom do final, ele passa muito rápido. Então eu vejo que é um equilíbrio entre tu perceber que precisa pensar que no futuro vai ser melhor para te estar trabalhando isso e realmente for melhor, para te ter uma evolução. Só que tu não pode deixar de curtir esse processo, né? Não pode deixar de viver o presente também. Porque o presente, é o que a gente está vivendo agora. Tô gravando esse vídeo agora. Esse vídeo, ele não vai se repetir, né? Tem uma palestra do Clóvis de Barros, eu vou deixar o link para quem quiser assistir aí, que ele fala exatamente sobre isso, ele fala mais sobre a felicidade, mas sobre ele tá vivendo aquele momento ali, fazendo a palestra naquele momento, que aquele momento não vai se repetir, por isso que ele tem que fazer o melhor
a melhor palestra da vida dele naquele momento e não pensar que amanhã vai ser a melhor palestra dele. Pode até ser, mas aquela ali sendo a melhor não vai se repetir. Outra coisa que ele fala aqui nesse capítulo é sobre o que você quer e o que você vê, que são duas coisas muito diferentes, né? A gente foca muito numa coisa e não consegue ver outras, né? Por exemplo, ele dá até um exemplo ali no caso daí biológico, que o nosso olho ele é uma parte do corpo muito cara no sentido de que ele usa muito recurso do nosso corpo para eu ler esse livro aqui. Eu uso muito, a nossa retina, ela usa muito o nosso cérebro, assim, ela usa muito o nosso corpo para conseguir focar nisso aqui. E aí quando eu foco aqui, quando eu tô lendo aqui, quando eu tô gravando esse vídeo, quando eu tô olhando para a câmera, quando eu tô me vendo aqui, eu acabo deixando o resto tudo de lado. A gente não consegue tá gravando aqui, lendo, sabe, focar em uma coisa e conseguir focar em outras do lado. Não. Tu pode ter uma percepção de passou algo aqui, um reflexo, alguma coisa, mas focar, tu só consegue focar naquilo, né? É o direcional aqui. E aí o que acontece? Então quando tu foca muito no... Eu sou assim, né? Eu sou assim pelo menos, e é algo que eu tento mudar, né? Preciso mudar e já tô em processo de tentar conseguir isso, mas é difícil. Quando eu foco em algo, por exemplo, na minha carreira de comédia, eu foquei nos vídeos, cara, a época da pandemia foi a época que eu mais ganhei seguidores, assim, e foi a época que eu produzi 4 vídeos por dia, assim. E o resto, né, no sentido de o que tava ao meu redor, assim, o restante ficou de lado, ficou em segundo plano, porque eu tava muito focado que eu precisava ganhar seguidor para depois, quando voltasse os shows, eu vender ingresso e tudo mais. Então eu foquei muito naquilo e não consegui fazer mais nada. Depois foram os shows, comecei a fazer muito show. Comecei a fazer vários e vários shows, aí rodei Santa Catarina praticamente inteira, fazendo os teatros, e aí os vídeos ficaram um pouco de lado. Porque eu estava focado em fazer o meu melhor show. Aí começou a rádio, né? A rádio eu queria aprender o máximo ali com o Rafa, né? Com quem tava ali, com comunicadores, enfim. Eu queria me dedicar o máximo para saber fazer aquilo ali, entendeu? E aí deixei os meus vídeos de lado, meus vídeos do personagem, né? O peixeiro ali, vamos dizer, que me fez ganhar vários seguidores, eu acabei deixando de lado porque eu foquei na rádio, era o meu momento na rádio. Eu não sei se é porque a gente quer fazer algo muito bem feito e aí acaba que foca só em uma coisa, mas assim, pra mim é muito difícil fazer várias coisas ao mesmo tempo de qualidade, sabe? Por exemplo, agora teve férias na rádio e consegui voltar a postar meus vídeos do personagem lá. Então isso acaba me prejudicando também, sabe? Por um lado é bom que tudo que eu faço eu entrego 100%, assim, isso vocês podem ter certeza, mas é ruim que tu acaba deixando o que tu estava fazendo de lado, né? Agora eu tô tentando mudar mais ainda isso, só que é um processo longo, assim, é uma estrada longa, vamos dizer. E nessa de ficar cego, de não conseguir focar em alguma coisa, ou focar só em outra coisa, e de não viver o presente, né? Ele dá um exemplo ali, por exemplo, de um cara que ele quer o emprego do chefe, ele quer ser o chefe, ele quer estar no lugar do chefe. Isso é uma ambição, né, que a gente carrega para crescer, tem que ter uma certa ambição. Só que assim, o cara ele estava tão focado em ter o emprego do chefe, em tomar o lugar do chefe, que ele não conseguia. Ele não conseguia porque o processo ali que ele precisava para ser capaz igual o chefe, assim, para ter a capacidade e conhecimento do chefe, ele não fazia isso, ele não trabalhava para isso, ele não estudava para isso. Então ele nunca ia conseguir ser aquele chefe, porque o chefe fez isso, sabe? Então, o que quer dizer? Às vezes a gente está tão focado nisso de querer tal coisa que a gente não trabalha para conseguir aquilo.
Ou se a gente consegue numa hora que a gente, por exemplo, se ele conseguisse, vamos dizer que ele conseguisse o emprego do chefe. Pô, consegui. Por um milagre de Deus, sei lá, surgiu a vaga, ele se candidatou e conseguiu. Vocês acham que ele estaria preparado para essa vaga? Ele seria um bom chefe? Eu acredito que não, tá? Dificilmente ele conseguiria, porque ele não trabalhou para isso, né? Ele não estudou para isso. Aconteceu algo comigo, é engraçado porque várias coisas que estão nesse livro aqui, eu posso dar um exemplo da minha vida. E aí fica mais prático assim, eu acho. O que aconteceu comigo foi o seguinte, eu queria muito entrar na rádio, muito. Lá em 2016, quando eu conheci o Rafa. Para quem não conhece, o Rafa é o Rafa Steinberg, comunicador aqui da Rádio Atlântida de Blumenau, um cara sensacional. E eu queria muito trabalhar com ele, mas muito assim. Era o meu sonho de estar nessa rádio, de fazer rádio, sabe? E a gente conversou, eu pedi para trabalhar de graça na época, de querer, pô, eu só quero estar aí, quero fazer um estágio. Eu fiz um teste e nada deu certo, ele não me chamou. E na época eu lembro que eu fiquei muito frustrado, assim, de, porra, será que ele não gostou de mim? Será o que eu, sabe... O que aconteceu? Por que não posso, né, tá ali? Eu quero muito tá ali. E cara, é ridículo o quanto isso fica óbvio com o passar do tempo, assim. Agora que eu trabalho na rádio, já vai fazer 3 anos que eu tenho o meu programa na rádio, junto com o Rafa, e com o Sargento agora, né? Ficou muito óbvio o porquê que eu não fui chamado na época, ou porquê que eu não consegui essa vaga, ou porquê eu não consegui estar ali. Eu não estava preparado. Eu era um cara que eu queria muito aquilo ali, mas assim, é muito diferente tu querer algo, sabe? E tu tá preparado para aquilo. Se em algum momento ele tivesse me chamado na época, eu ia queimar uma ficha, o jeito que a gente fala assim, de queimar a largada no sentido de, cara, eu ia fazer feio. Eu não ia nem estar pronto para aprender, ia ser um negócio de tipo... Quem me conhecesse pela rádio pensa, tá, quem que é esse cara aí? Hoje pode ter gente que pensa isso de mim, e acredito que tenha gente, quem que é esse cara aí? Mas hoje eu tenho um preparo para isso, sabe? Eu estudei para isso, eu tento cada vez ser um cara melhor naquilo ali que eu tô fazendo, que é na rádio. Então, o que vão falar de mim agora, eu tô preparado porque eu sei que eu trabalhei para isso. Mas na época, eles teriam razão, sabe? Eles teriam razão de duvidar do meu potencial, porque eu não tinha potencial nenhum, assim. Então, é muito isso. Cuida com o que tu deseja se tu não tá nem preparado para isso. Primeiro se prepara, sabe? Primeiro estuda, trabalha, tenta tá apto para aquilo ali que tu tá desejando. Porque se tu só desejar, não vai adiantar nada. Talvez tu consiga aquilo ali, mas vai ser assim, ó, e cair rapidinho. Boa leitura, leiam, hein? E boa semana para nós, que tá só começando.